Shalom Aleichem, é um grande prazer estar convosco novamente para o estudo da Palavra de Deus. A Parashá desta semana diz respeito ao fato do faraó permitir a liberdade e a final redenção do povo de Israel. Será? Bechalach fala a respeito disso. Quando ele deixou ir. E está no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17, até Êxodo, capítulo 17, verso 6. Qual a importância de se deixar o Egito? Qual a missão a ser cumprida por Israel? O que esperava o Deus de Abraão do povo a quem chamou? Israel é meu filho primogênito. A Escritura responde a respeito disso. No livro de Êxodo, no capítulo 13, falando da jornada dos filhos de Israel, diz o verso 17: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. A possibilidade de voltar ao Egito era algo não descartado no entendimento de Deus, em função do povo que ele sempre conhecera. Deus providenciou ou direcionou a Israel, filho primogênito assim chamado, um caminho mais longo, para evitar a possibilidade de arrependimento por parte do povo e o desejo de voltar à escravidão. Porque muitas vezes a realidade é que a escravidão, mesmo limitando as pessoas em N aspectos, quando de alguma forma se torna cômoda, a inverdade do aprisionamento acaba se transformando numa concepção de redenção. O povo de Israel não passava fome nas terras do Egito, muito embora já estavam sendo escravizados por muitos e muitos anos. Trazendo isso para a sua vida e para a minha vida, cabe uma reflexão. Será que não seria oportuno Deus nos fazer trilhar caminhos mais longínquos para atingir o nosso destino conforme a sua vontade, do que nos permitir ir por caminhos mais curtos ou atalhos para atingir um fim? O temor de Deus se justificava. Israel, quando já pressionado junto às margens do Mar Vermelho, havendo saído das terras do Egito, alcançando a redenção pelo sangue colocado nas ombreiras da porta, pelo pão da aflição que comeram, chamado matzá, eles se viram pressionados, temerosos, diante das novas circunstâncias. Às margens do Mar de Junco, Faraó decide ir atrás do povo de Israel e, novamente, com o coração obstinado, intentava trazê-los de volta para servi-los novamente naquela terra de escravidão. Matzá, o pão sem fermento, significa intriga, luta. E o povo de Israel comeu esse pão sem fermento no dia em que deixaram as terras do Egito. O povo de Israel comeu do carneiro assado no fogo e do sangue do animal passou na ombreira da porta.
O animal imolado representa Yeshua, a nossa redenção, a nossa remissão, a nossa promessa de salvação. Igualmente, o sangue da ombreira da porta não somente prevê a permanência dos primogênitos, como a expiação dos pecados de todo aquele que, com o coração voltado à liberdade e à verdade, aceita Yeshua como remidor, como redentor de terras do Egito e dos costumes de outrora. O livro de Êxodo, no capítulo 14, a partir do verso 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. A pergunta que cabe a mim e a você é: havendo deixado o Egito e seu engano para servir a Deus conforme a sua vontade, havendo abraçado a aliança e a redenção que vem pelos mandamentos entregues no monte pelas mãos de Moisés, Deus define que rosto de egípcio não seja mais visto por nós. O que isso significa? A única diferença entre a palavra hebraica exílio para a palavra hebraica de redenção é a letra Aleph. Aleph. E Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Em redenção nós temos a consoante Aleph, mas na palavra exílio nós não temos. A raiz de ambas as palavras, considerando as consoantes hebraicas, são as mesmas, mas a diferença está no Aleph. Isso significa que para alcançar a redenção, nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que confiar naquele de quem a origem de todas as coisas se explica, porque ele é o princípio, ele é o Aleph, o princípio de todas as coisas. Todas as coisas derivam de Deus. Para alcançar a liberdade do Egito, é preciso dar um passo adiante, representado pelo número 1, igualmente a primeira letra do alfabeto hebraico. A pergunta é: até onde você tem caminhado? O livro de Êxodo, no capítulo 14, ainda diz: O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés, pressionado pelos filhos de Israel, pelo primogênito de Deus, ele diz: Senhor, estamos aqui agora à margem do mar, o faraó vem novamente atrás, o Senhor nos livrou da escravidão, nos fazendo dar o passo adiante, como escrito está na palavra redenção, com Aleph, com o primeiro passo. Uma grande jornada se inicia a partir do primeiro passo, e agora estamos prestes aqui a morrer, porque o faraó vem atrás de nós, e entre o mar, e entre esse governador egípcio, está o teu povo Israel. Deus diz: Por que você clama para mim, Moisés? Como quem diz: Não bastaram as pragas últimas apresentadas no Egito, diante das quais me manifestei aos olhos do faraó? Qual a finalidade da liberdade de Israel? A Paraxá nos diz: Eu me farei conhecido aos olhos de faraó. As pragas não cumprem somente a finalidade de mostrar o poderio de Deus ao faraó, obrigando-o mesmo contra a sua vontade a dar a liberdade aos filhos de Israel, mas manifestar através dos filhos de Israel o poderio, a soberania, a magnitude, o poder grandioso do Deus de Abraão. Para isso Israel foi chamado, e é por isso, confiado nessa missão, confiado nessa bênção e responsabilidade, que Deus diz a Moisés diante do temor: Por que clamas a mim?
diz ao povo que marche. Me traz à memória o caso de Sodoma e Gomorra, quando os anjos se apresentaram à casa de Ló, Ló os convidou e disse a eles: lavai vossos pés, descansai. E eles disseram: não, nós vamos dormir lá fora. E quando os anjos disseram a Ló: nós temos que sair da cidade, você tem que sair com a sua família. Está escrito em Gênesis que Ló se demorava para sair. E finalmente, quando Ló deixa Sodoma e Gomorra, diante da iminente destruição que veio pelo fogo de Deus, Ló ainda pleiteou junto aos anjos: existe uma cidade próxima de Sodoma e Gomorra, eu não posso ficar por lá, temos que ir para longe. Ló estava preso à cultura e aos costumes daquela cidade corrupta. Os anjos diziam: não, sai para longe da cidade. Fato é que alguém muito ligado a Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Deus diz no livro de Êxodo: o rosto dos egípcios nunca mais tornareis a ver. Disse mais ao faraó nas bocas de Arão e de Moisés: deixa meu povo ir para me servir no deserto. E pós travessia do mar de juncos, o mar vermelho, depois de mais esse estrondoso e maravilhoso milagre, do qual diz a Brit Hadashah: o meu povo foi batizado no deserto, Deus entrega ao povo de Israel a Ketubá, ou um documento de aliança, a certidão da sua conectividade com os descendentes de Abraão, através dos mandamentos pelas mãos de Moisés. Moisés traz do monte o que muita gente hoje encara como jugo e desnecessário. Traz ao povo de Israel as tábuas do mandamento, o documento que assinala o casamento de Deus com a nação peculiar, conforme escrito está em Êxodo capítulo 19, verso 5. Israel passaria a cumprir como filho primogênito a responsabilidade de anunciar o que Deus determina, de ensinar os seus caminhos, de levar uma mensagem genuína a todos aqueles que, em definitivo, desejam deixar o Egito. É por isso que o livro de Apocalipse diz: sai dela, povo meu, para que não incorras nos seus pecados, nas suas transgressões. A Torá é o caminho. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na tua lei, na tua Torá, medito de dia e de noite, e é a tua Torá todo o meu prazer. Permita o Eterno que a sua lei também seja a definição para o seu caminho, para longe do Egito, para longe da Babilônia. Ame os mandamentos de Deus, medite nos mandamentos de Deus, porque representam a aliança da redenção de um povo que outrora fora escravo por mais de 4 séculos. Obrigado pelo seu carinho, pela sua afeição e pelas suas preces. Que o Eterno de Israel possa te abençoar. Que sigas tu num caminho, mesmo que distante, que te aproxima de Deus, dos seus propósitos e de Yeshua, nosso Mashiach. Shalom Aleichem, Lehitraot. Até a próxima oportunidade.